Krishna, boa noite. Então a pergunta é a respeito de Maharaj Parikshit, né? Parikshit Maharaj. Diz que ele alcançou a perfeição mesmo sem prestar serviço devocional, somente por ouvir o Srimad Bhagavatam. Então existem diferentes formas de alcançar a perfeição, mas o processo não é o do Mahamantra, né? Porque ele recebeu essa misericórdia especial. Isso é comum acontecer, né? Então, na realidade, Parikshit Maharaj se diz sim que ele é um exemplo de quem alcançou a perfeição através de Shravan, ou seja, de ouvir, né? Mas quando nós pensamos, né, qual foi o sentimento de Maharaj Parikshit, ou seja, como ele ouviu o Srimad Bhagavatam, então o que está por trás desse contexto, né, de escutar Srimad Bhagavatam. Então ele ele foi amaldiçoado, né? Todo mundo sabe a história. Ele tinha 7 dias de vida. Foi amaldiçoado por Shring. Shring era o filho de um Brahmana, né? Um menino Brahmana. E quando ele ficou sabendo que seu pai havia sido ofendido, né, por Maharaj Parikshit, ele ficou muito bravo. Então ele usou os seus poderes bramínicos, né, porque a gente sabe que um Brahmana ele tem poderes tanto para amaldiçoar como para abençoar, né? E nesse caso, Shring ele usou os seus poderes bramínicos para amaldiçoar o rei. Na realidade, isso foi uma certa injustiça, né? Porque Maharaj Parikshit era um rei sábio, né? Era um rei santo e ele não deveria ser amaldiçoado. Esse é o primeiro ponto, né? Ele era digno de adoração. E ele havia cometido um erro. Sim, ele cometeu um erro porque ele estava faminto, sedento na realidade, né? Estava depois de uma caçada, tinha muita vontade de tomar água. Quando ele entra na cabana, né, do Brahmana, o Brahmana está em Samadhi, nem percebe que ele entrou. Nesse momento ele coloca uma cobra, né, como se fosse uma guirlanda no pescoço do Brahmana. Quando o filho do Brahmana ficou sabendo disso, ele amaldiçoou. Depois que o seu pai, né, que o pai fica sabendo da maldição, né, do seu filho, ele ficou muito chateado, porque Parikshit Maharaj não deveria ser amaldiçoado, né? E nesse contexto entendemos também que Kali Yuga começa, é um dos sintomas que a Era de Kali havia começado. Por quê? Porque os Brahmanas, né, usando uma maldição, né, ou seja, contra o rei. Então isso era um dos sintomas de Kali Yuga também. E outro ponto também é que Maharaj Parikshit ele poderia ter combatido essa maldição. Ele não precisava ter aceitado isso, né? Não precisaria ter aceito isso, né? Poderia com seus... Ele era muito poderoso, mas ele tinha sido protegido por Krishna, né, no ventre, né, da sua mãe, né, o Tara. Era um devoto, né, puro de Krishna, né? E a gente vê que como era o contexto, porque depois Maharaj Parikshit, Parikshit Maharaj ele esteve, né, depois por 7 dias, né, escutando o Srimad Bhagavatam, e ele não tomou nenhuma gota de água, nem comeu nada, nem dormiu, porque estava absorto no Harikatha, né? A gente vê que o que está por trás também de ouvir, né? Claro, você pode alcançar a perfeição somente por ouvir, mas se você tiver esse sentimento, né, de Parikshit Maharaj, você não pode ter um sentimento, você pensar, eu vou ouvir, né, só ouvir. Não, isso não é o Siddhanta, né? Você só escutar Harikatha. Não, você tem que também praticar, você também tem que cantar, né? Também se conta esse passatempo quando foram encontrar com Sirsara Maharaj, né, pela primeira vez, né? Bhaktisudir Goswami Maharaj, um irmão espiritual deles, vão encontrar com Sirsara Maharaj, mas na realidade eles queriam encontrar com Akintina Das Baji Maharaj, que era um babaji, né, discípulo de Prabhupada Bhaktisiddhanta, que cantava muito bem, era muito famoso pelos seus kirtanas, né?
Eles queriam se encontrar com ele. E nesse momento eles vão atrás dele. E ele está justamente na mata de Sirsara Maharaj. E aí quando eles encontram ele já nem fala, não falam nem muito bem com ele, já coloca o gravador, porque ele estava cantando, fazendo um kirtan, né? E aí ele falou, esse não é a filosofia, vocês têm que cantar, vocês não têm que me escutar somente. Mas nesse contexto ele vai lá e leva eles para Sirsara Maharaj, no quartinho de Sirsara Maharaj, e fala, ó, tudo que ele falar, vocês gravem, vocês não precisam me escutar, vocês gravem o que ele falar. Né? Eles ficaram muito impressionados com isso. Mas o ponto é que nós temos que utilizar o processo da era. Ou seja, claro, escutar ele é muito importante, sim, né? Mas qual o processo da era? Ou seja, o que as pessoas inteligentes na era vão adotar? Né? Krishna Varnantu Vishna Krishna Sangopangashta Parushadam Yagnihi Sankirtana Prayahi Jajantihi Sumeda Shaha. Ou seja, Sumeda Shaha, as pessoas inteligentes, elas vão adotar o canto do santo nome. Né? Não somente escutar. Tudo começa com escutar, porque se você não escuta no início, você não vai poder cantar. Então você tem que escutar, você tem que repetir, e aí o processo ele vai progredir. Né? Então, nesse caso de Parikshit Maharaj, sim, aí ele foi dado essa oportunidade para ele. Ou seja, primeiro, ele era um devoto puro. Segundo, ele tinha 7 dias de vida. E quando você tem 7 dias de vida, imagina com que atenção você vai escutar. Né? Porque a gente pensa que tem, sei lá, 70 anos de vida. A gente não pensa em quando a gente vai partir. Né? E por isso a gente não coloca muita ênfase na nossa vida espiritual. Né? A gente vai deixando um pouco assim. Então, na realidade, se a gente entende que a gente tem pouco tempo de vida, né? Então a gente estaria assim, muito mais absorto na prática. E escutar, claro, escutar é uma das atividades principais do serviço devocional, mas o cantar é para Kali Yuga, é para as pessoas que realmente querem resolver a sua vida definitivamente. Então nós não podemos, por exemplo, usar essa desculpa. Não, Parikshit Maharaj ele alcançou a perfeição, né? Então se ele alcança a perfeição só por escutar, eu vou escutar só, né? Não preciso cantar. Não, nós vamos ter que cantar. Ou seja, nós vamos ter que realmente colocar a nossa energia no canto, né? Porque o canto é o principal método de salvação para Kali Yuga. Então nós temos que cantar. Né? Escutar, sim, é uma forma muito poderosa, né? Ela é passiva, e se você escuta com um sentimento de serviço, uma atitude de serviço, você vai alcançar, né, muito êxito nessa atividade. Não somente porque quando você escuta, você não quer simplesmente fazer um movimento aí, né, da mente, nos ouvidos, né, que o escutar mexa somente nisso, não. Você quer que o som realmente possa fazer uma transformação no seu coração. E essa transformação no coração não é uma mágica. Você escuta e você tem que colocar em prática aquilo que você escuta. Esse é o ponto. Nós não podemos simplesmente escutar e não colocar em prática. Então, depois de tanto Harikatha, depois de tantos áudios, né? Bom, enfim, depois de tanta palestra que você ouve, você não colocou nada em prática, você não fez nenhuma modificação na sua vida. Né? Ou seja, a gente entende que Krishna está dando a misericórdia. Né? Ele está dando uma misericórdia imotivada. Né? Teshan evanukam partam ahangananjantamaha. Ou seja, uma misericórdia para realmente iluminar a sua existência. Krishna está fazendo isso. Mas você precisa agora colocar em prática tudo aquilo que você escuta. Né? Então, sem escutar, sem cantar, escutar sem praticar, escutar sem se modificar, isso não vai resolver. Claro, a gente tem o caso também do Ambarish Maharaj, ele alcançou a perfeição por praticar as 9 angas do Bhakti. Né? Então ele
Ele adorou a deidade, né, com perfeição. Ele mesmo limpava o templo, né? Ele cheirava as folhas de tules que eram oferecidas, as flores que eram oferecidas para a deidade. Ambesh Maharaj é um exemplo da perfeição alcançada por praticar as 9 angas, né, do Bhakti. Né? Ele era um rei muito poderoso, mas ele mesmo estava realizando diversos serviços, ele estava empenhado, né, nessas funções do Bhakti. Né? Agora, claro, por exemplo, quando você pratica o Namabhajana, o canto do santo nome, só ele já é suficiente, assim, por um lado, né? Então, por isso que a gente entende, né? Que é o Namavino Kalikale na Dharma, ou seja, é o dever de Kali Yuga. Ou seja, não existe outro dever, né? Ou seja, não existe outra coisa para você fazer em Kali Yuga, né? A não ser cantar o santo nome. Essa é a ideia. E por você praticar o canto do santo nome, você já não precisa praticar nenhuma das outras atividades do serviço devocional. Não que você não tenha que praticar. Você não precisa. Por quê? Porque é garantido que por cantar o santo nome você vai alcançar toda a perfeição. Ou seja, todos os outros processos vão ser satisfeitos simplesmente por você cantar o santo nome. Eka Krishna Namakare Sarvapapa Shaya Nava Vida Bhakti Purna Namahaiteroi. Então, realmente, por cantar o santo nome, todas as 9 atividades do serviço devocional são completamente preenchidas com o canto do santo nome. Então, por isso, nós estamos tão dedicados a cantar o santo nome. Não que escutar não seja importante. É importante, sim. Prakshit Maharaj ele alcançou a perfeição por escutar, como a gente disse, com esse sentimento que é de um pouco de desespero, porque tinha 7 dias de vida e em 7 dias de vida ele queria alcançar a perfeição, e ele foi escutar Srimad Bhagavatam de uma pessoa autorrealizada, que era Shukadeva Goswami. Então, realmente, o caso de Prakshit Maharaj é um caso assim, exceção à regra, né? Não é um caso que poderia ser imitado, seguido. Não, porque você tem que realmente cantar, você tem que servir, você tem que realizar as outras atividades do serviço devocional. Não simplesmente escutar, né? Porque aí ficaria uma coisa muito fácil, né? Você pensar, eu vou escutar, somente escutar, e com isso alcanço a perfeição. Não. Você tem que realmente realizar as outras atividades do serviço devocional. E você precisa, ou seja, se ocupar em serviço, né, que é muito importante. Você não pode ficar só escutando, você tem que servir também. Né? Você tem que aceitar o quê? Porque se você só escuta, né, e você não serve, significa que você não entendeu o que você está escutando. Né? Então, escutar é para colocar você em movimento, é para colocar você na posição de estou precisando, né, de uma conexão verdadeira. Isso é escutar. E realmente escutar com necessidade, né? Ou seja, onde você realmente, como nesse passatempo de Dudunkari, né, ele... Gokarna e Dudunkari. Na verdade, um passatempo, assim, bom, resumindo, ele se tornou um fantasma, e seu irmão, né, acaba falando o Srimad Bhagavatam para ele, né, e ele consegue se liberar, né, dessa situação assim um pouco desafortunada que ele estava. Mas por quê? Apesar que toda a Assembleia escutou o Srimad Bhagavatam, só ele foi liberado. Por quê? Porque esse sentimento de necessidade dele era muito grande, né? Como no caso também de Prakshit Maharaj. Era um sentimento de necessidade muito grande. Tanto é que quando Prakshit Maharaj chega, se aproxima de Shukadeva Goswami e fala, eu vou morrer, eu tenho 7 dias de vida somente, e Shukadeva Goswami já começa a amaciar ele. Ele fala, não, você não vai morrer. Isso abandona essa consciência animal, ou seja, consciência animal significa que você pensa que vai morrer, né? Então por isso
Shukadeva Goswami, ele falou, né, Savapuncham Paradharmo. Agora você tem que entender o Dharma supremo, né, esse Dharma que realmente que faz com que você se torne imortal, né? Então é o Dharma que todo mundo deveria praticar. Então, concluindo, Parikshit Maharaj foi uma exceção, sim, por escutar ele alcançou a perfeição, correto, mas nós não poderíamos tentar imitar a Parikshit Maharaj, somente escutar para alcançar a perfeição. Não, você pode até dar muito ênfase ao escutar, isso é bom, mas escutar com um sentimento, uma atitude de serviço, isso vai ajudar muito mais, ou seja, isso vai realmente fazer a diferença. E quando você escuta com esse sentimento, você vai querer praticar as outras atividades do serviço devocional, como cantar, adorar, né, servir aos Vaishnavas, enfim. Isso é o ponto. Então não poderíamos, né, escapar das outras atividades do serviço devocional, que são muito importantes. Escutar é essencial, no início principalmente, mas você tem que escutar junto com as outras atividades do serviço devocional e com uma atitude de serviço também. Guru Pramananda.